Olá, eu me chamo Adair de Menezes Júnior e nós vamos hoje dar continuidade à nossa conversa sobre a mediunidade no consultório psicológico. Nessa conversa de hoje, nós vamos conversar sobre como lidar com a mediunidade equilibrada no seu dia a dia. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, você já tem conhecimento que você tem a mediunidade. Você já sabe que as suas percepções, que as suas intuições, que os seus sonhos, que as suas captações energéticas de pessoas e dos ambientes com quem você convive, você já percebe que isso não é coisa da sua cabeça e que isso não é um acaso. Então, nesses momentos, você já percebe que você está entrando em contato com energias, com seres espirituais que você começa a perceber, você já começa a ter contato. Muito bem. Então, nós temos agora a etapa seguinte em relação a isso. A etapa seguinte é aquela em que você precisa adquirir conhecimento sobre o que é mediunidade. E, dentre algumas correntes que estudam esses fenômenos, o Espiritismo ele vai apresentar uma explicação mais abrangente dentro do tipo de manifestações daquilo que nós chamamos de mediunidade, que é a vidência, que é a audição astral, que é o desdobramento, que é o transporte de energias de outras pessoas e coisas que nós vimos assim. Então vai ser bom que você leia, que você busque livros, vídeos e palestras e pessoas que possam falar sobre isso. Se nós falarmos em livros, talvez o livro dos médiuns de Allan Kardec seja um primeiro grande livro. E depois vocês podem procurar outros livros que tenham um caráter complementar e que talvez até tragam alguns acréscimos interessantes. Pessoalmente, eu posso indicar alguns que eu já tenho um certo conhecimento de leitura deles. A partir do momento que você busca esse conhecimento, você já não estranha a sua experiência. Você já sabe que ela faz parte da sua normalidade psicológica. Você já sabe que não faz parte da sua cabeça e você já sabe que você não está ficando louco por conta disso. Muito bem. A partir daí, nós temos uma segunda etapa, que é aquela em que você precisa reconhecer as manifestações que acontecem dentro de você, principalmente diferenciando o que é o emocional e o que é o espiritual. O emocional significa que são as suas próprias oscilações emocionais e sentimentais. Tem horas que você vai estar alegre, tem hora que você vai estar triste, tem hora que você vai ter ciúmes, tem hora que você vai ter um surto de irritabilidade, tem hora que você vai ficar ansioso. Então, tudo isso faz parte da dinâmica da vida emocional. Conhecer isso vai fazer parte daquilo que é chamado em alguns ambientes de inteligência emocional. Saber que você está triste, que você está irritado, que você está inseguro, o que provocou isso e como que você pode lidar melhor com isso. Basicamente, isso faz parte de um trabalho básico que é feito em um consultório psicológico. Agora, quando você começar a identificar as manifestações espirituais, elas vão acontecer provocando impactos emocionais em você também. Então você vai perceber uma energia de uma pessoa, uma frequência de uma pessoa que pode te deixar irritado, que pode te deixar inseguro. Então isso pode não ter vindo de você, mas daquilo que você captou de uma pessoa. Então você pode
em algum momento ter premonições de alguma coisa que pode acontecer, isso movimentar inseguranças antigas que você tenha na sua história e talvez até evocar alguns traumas que você tenha desenvolvido na sua história pessoal. Então, entender essas manifestações espirituais e o impacto que elas vão fazer na sua vida emocional vai fazer parte daquilo que nós chamamos de inteligência espiritual. Isso significa um passo além dessa inteligência emocional, porque apenas a inteligência emocional especificamente estamos dentro do campo da psicologia individual de uma pessoa. E quando a gente fala de inteligência espiritual, nós estamos falando de fatores externos de ordem espiritual que interferem no seu equilíbrio emocional pessoal. Nos dois casos, as tendências podem ser mais perturbadoras do que equilibradoras. Por isso, vai ser importante que você conheça essas influências que vêm tanto de você, no caso emocional, quanto vêm do seu ambiente, das pessoas com quem você se relaciona, que é o fator espiritual, e saber como lidar com isso. Entender que, principalmente quando nós falamos de mediunidade, significa que o campo da sua consciência está aberto para perceber coisas que nem todas as pessoas do seu lado vão perceber. E pode ainda acontecer de o que você perceber ser diferente do que uma outra pessoa que tiver mediunidade também puder perceber. Então isso precisa ser compreendido caso a caso, não tem uma regra geral para isso. Mesmo os livros, né, eles podem dar uma ideia do que é o campo geral das manifestações da mediunidade. Então você ainda vai precisar entender como isso funciona para você. Entender, por exemplo, né, que se você tem um mal-estar em torno ali daquilo que podemos chamar de região do estômago, isso pode ser a aproximação de energias que sejam desequilibradoras para você, que afetam basicamente aquilo que nós chamamos do segundo chakra, que é aquele mais voltado para essas energias. Entender que pressões na cabeça, principalmente na nuca, podem representar aproximações de entidades com uma ação mental. Podem ser, geralmente, mentores ou guias, mas isso também não é uma regra geral. Sempre você vai precisar ficar atento àquilo que você sente e vai precisar entender aquilo que você sente. E o outro ponto aqui, o terceiro ponto, é integrar a vida espiritual com a sua vida material. Porque enquanto médium, você tem uma vida material ao lado de uma vida espiritual. E você tem responsabilidades com essas duas vidas. Então, a questão é, em qualquer situação que você estiver, você vai ter manifestações emocionais. Isso é sempre e permanentemente. A partir daí, algumas pessoas, e aí nós estamos falando de você vai ter também algumas manifestações espirituais que você vai aprender a entender também. Agora, apesar de tudo isso, você vai ter uma questão material e social que você vai ter que aprender a lidar. Então, vamos supor que você trabalha em um ambiente que uma ou mais pessoas desse ambiente geram mal-estar em você. E você já identifica que o padrão energético e ético dessas pessoas não é bom. Mas ainda assim você vai precisar lidar com esse ambiente. Então você vai precisar aprender a lidar com isso. Ou vamos supor que você esteja dentro de um relacionamento amoroso e você se dê bem com a sua companheira ou companheiro, mas
outras pessoas do grupo familiar não tenham uma índole boa. Então você vai precisar preservar a sua relação com a pessoa que você ama, aprendendo a lidar com as energias das pessoas que estão em torno dessa pessoa que você ama. Então, entender que se você tem uma manifestação emocional e espiritual, isso não significa que você esteja liberado da responsabilidade de cuidar da sua vida material também, onde você tem obrigações e responsabilidades. Bom, a partir daí, vem uma questão que é você decidir o que você vai fazer com a sua mediunidade. Muitas pessoas optam por integrar essa mediunidade à sua vida cotidiana. Isso significa que nos seus relacionamentos sociais, familiares e pessoais, como no seu trabalho e nas suas ocupações cotidianas, você sempre vai ter esses sinais dessa mediunidade pontuando a sua vida. Então, o que você vai fazer? Você vai, em cada sinal ou manifestação que você tiver, você vai procurar entender que sinais são esses e como você vai lidar com isso. Sempre procurando conduzir as coisas com mais reflexão, com mais equilíbrio, sempre procurando o acordo, uma coexistência pacífica e harmoniosa com as pessoas e no ambiente onde você estiver. Quando você entrar em contato com energias que têm a ver com rivalidade, competição, inveja e outras coisas nesse nível, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se proteger disso, não entrando como se diz, na onda desequilibradora dessa energia. Volte-se para você, busque o seu equilíbrio, busque uma orientação com o seu mentor ou guia pessoal e a partir daí tome a atitude que for mais adequada. Vamos lembrar que nós falamos de manifestações espirituais e muitas delas são desequilibradoras, mas você vai aprender a ter contato com aquele espírito guardião que orienta a sua vida, que acompanha você no seu dia a dia. Lembrando que uma influência espiritual negativa, ela sempre é invasiva, mas a influência do seu mentor ou guia ou orientador pessoal sempre vai precisar ser solicitada. Ele ou ela só vem quando solicitado. E você vai precisar aprender como que esse mentor ou mentora se manifesta e se comunica com você na sua vida. E uma outra possibilidade para você é dedicar-se a um trabalho em alguma organização religiosa, seja espírita ou alguma outra organização que você se sinta identificado com ela. Não é preciso que seja necessariamente uma organização espírita. Os fenômenos espíritas podem acontecer em qualquer lugar que você estiver, em qualquer organização religiosa que você tiver. Mas se você se dedicar a uma organização e for prestar um serviço social ou espiritual nessa organização, lembre-se que você vai precisar conciliar a sua dedicação pessoal, o seu compromisso pessoal e preservar a sua independência em relação aos esquemas de poder que toda organização tem. Então, tomar cuidado para não ser arrastado ideologicamente por conta dos presidentes, diretores, que seja o que for dessas organizações e usar o bom senso em relação àquilo que você se dispõe a fazer e em relação àquilo que você vai preservar uma posição pessoal que possa ser diferente dessas pessoas, desses grupos onde você participar. Vamos lembrar que uma mediunidade equilibrada ajuda você na sua vida, favorece você
em relação aos seus familiares, em relação aos seus amigos, a sua parceria afetiva, ajuda você nos seus estudos, ajuda você no seu trabalho. Sempre vai ajudar, desde que você conheça e administre bem essa sua experiência. Em outros momentos, nós vamos voltar aqui para conversar com outros pontos que possam ser do seu interesse. Até lá!